Vimos então a União, vamos ver agora então como é que funcionam os Estados-membros. Internamente, os entes federativos são autônomos nos limites de suas competências constitucionalmente definidas, delimitadas e asseguradas. Eles constituem pessoas de direito público interno autônomos nos seguintes termos: auto-organização, artigo 25 da Constituição, que preceitua que os Estados se organizarão e serão regidos pelas leis e constituições que adotarem, observando as regras e também previsões que estão na Constituição Federal. Lembre-se, todo Estado do Brasil tem uma Constituição. A segunda característica dos Estados é o autogoverno, previsto nos artigos 27, 28 e 125 da Constituição, que estabelecem regras para a estruturação dos poderes estaduais. Outra característica é a auto-administração e também a autolegislação, cuja previsão na Constituição está no artigo 18 e no 25 ao 28, estabelecendo regras de competência legislativa e não legislativa. Só que, pergunta principal, como é que um Estado pode ser, como é que um Estado é criado? O artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, prevê os requisitos para o processo de criação dos Estados, que deverão ser conjugados com outro requisito, previsto no artigo 48, inciso 5º da Constituição. O primeiro requisito é um plebiscito. A população interessada deverá aprovar a formação do novo Estado. Não havendo aprovação, nem se passará para a próxima fase, já que o plebiscito é uma condição prévia, essencial e prejudicial para a fase seguinte, que é a propositura do projeto de lei complementar. Sendo favorável o resultado da consulta prévia ao povo mediante plebiscito, será proposto um projeto de lei perante qualquer das casas do Congresso Nacional. Depois, haverá audiência das assembleias legislativas pertinentes e também a aprovação pelo Congresso Nacional. Após as assembleias legislativas, passa-se então a fase de aprovação do projeto de lei complementar proposto no Congresso Nacional, através do quórum de aprovação pela maioria absoluta. Com isso, um Estado pode nascer de várias formas. A primeira delas é por meio da fusão. E na fusão, 2 ou mais Estados se unem geograficamente, formando um terceiro e um novo Estado. Os Estados anteriores, portanto, deixarão de existir. A segunda forma de nascimento de um Estado é pela cisão. Um Estado que já existe subdivide-se, formando 2 ou mais Estados-membros novos que não existiam, com personalidades distintas. O Estado originário que se subdividiu desaparece, deixando de existir politicamente. A terceira forma de nascimento é o desmembramento, ou seja, um ou mais estados cedem parte de seu território geográfico para formar um novo estado ou território federal, que não existia, ou se anexar a parte desmembrada a um outro estado que já existia. Regra geral, o estado que cedeu o território não deixa de existir. Da mesma forma que a União, os estados também possuem bens. O artigo 26 da Constituição menciona quais são eles: as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Um outro bem são as áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, de municípios ou de terceiros. Outro bem são as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Também temos as terras devolutas não compreendidas entre as da União. Também da mesma forma que a União, os Estados possuem competências não legislativas e legislativas. Dentre as competências não legislativas, temos a comum ou cumulativa, concorrente, administrativa ou paralela.
competência comum aos 4 entes federativos. Também temos a competência residual, também chamada de remanescente ou reservada, que são reservadas aos estados as competências administrativas que não lhes sejam vedadas, ou seja, competências que não são da União, do DF, dos municípios e também a competência comum entre os 4 entes. Já na seara de competências legislativas dos estados, temos a primeira delas é a expressa, que vem prevista no artigo 25 da Constituição e envolve a capacidade de auto-organização dos estados, que se regerão pelas suas constituições e leis que adotarem, observados os princípios da Constituição Federal. Temos também a competência residual ou remanescente ou reservada, prevista no artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, que é, ou seja, toda competência que não for vedada está reservada aos Estados membros. Também temos a competência delegada pela União. Lembramos, a União poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias de competência privativa da União. Outra competência é a concorrente, prevista no artigo 24 da Constituição. Essa é a competência para legislar e ocorrerá entre a União, os Estados e também ao DF, cabendo à União dispor sobre normas gerais e ao Estado dispor sobre normas específicas. Também vemos a competência suplementar, está prevista no artigo 24, parágrafos 1º a 4º da Constituição. É aquela situação em que a União estabelece normas gerais e os Estados vão editar normas específicas. No entanto, em caso de inércia legislativa da União, os Estados poderão suplementar a União, regulamentando as regras gerais sobre o assunto, sendo que, na superveniência de lei federal sobre norma geral, a aludida norma estadual geral a suplementar terá a sua eficácia suspensa naquilo que for contrário à lei federal geral editada posteriormente. Também temos a competência tributária expressa estadual, prevista no artigo 155 da Constituição. Já vimos então a União, os estados, vamos ver agora então os municípios. O município pode ser definido como uma pessoa de direito público interno e que também tem autonomia. Apesar de alguns autores, na sua minoria, entenderem que municípios não poderiam ser entes federativos, a Constituição é clara nesse sentido, conforme o artigo 1º e também o artigo 18 da Constituição Federal. Os municípios possuem capacidade de auto-organização, de autogoverno, de auto-administração e também de auto-legislação. Apenas saliento que os municípios não apresentam uma Constituição municipal, mas sim uma lei orgânica, que deve ser compatível com a Constituição Federal e também com a Constituição do Estado em que ele está inserido geograficamente. O artigo 18, parágrafo 4º da Constituição, fixa as regras para a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios nos seguintes termos e obedecendo a uma série de etapas. A primeira, uma lei complementar federal determinará o período para criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios, bem como o procedimento. Segunda etapa é o estudo de viabilidade municipal, que deverá ser apresentado, publicado e divulgado, demonstrando a viabilidade ou não da criação, incorporação, fusão ou desmembramento de municípios. Uma outra etapa é o plebiscito, mas desde que tenha sido positivo o estudo de viabilidade. Será feita então uma consulta às populações dos municípios envolvidos. Outra etapa, dentro do período que a Lei Complementar Federal definir, desde que já tenha havido um estudo de viabilidade e aprovação plebiscitária, serão criados, incorporados, fundidos ou desmembrados municípios através de uma lei estadual.
Da mesma forma que a União e os estados, os municípios também possuem competências não legislativas e competências legislativas. Na competência não legislativa, temos a comum ou cumulativa ou concorrente ou administrativa ou paralela. Competência comum aos 4 entes federativos. E também há a competência privativa, prevista no artigo 30, incisos 3 a 9 da Constituição. Como exemplos, temos instituir e arrecadar os tributos de sua competência e organizar e prestar diretamente sob o regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído de transporte coletivo, que tem, obviamente, um viés essencial. Já no campo das competências legislativas, temos a primeira delas, a expressa, do artigo 29 da Constituição. Também temos a competência de interesse local, artigo 30, inciso 1º da Constituição. Lembrando, o interesse local diz respeito às peculiaridades e necessidades daquela localidade, daquele município. Outra competência é a suplementar, prevista no artigo 30, inciso 2º da Constituição. Por ela, compete aos municípios suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Essa expressão no que couber norteia a atuação municipal, balizando-a dentro daquele interesse eminentemente local. Também, igual à União e aos estados, os municípios possuem a competência tributária expressa, conforme o artigo 156 da Constituição. Uma competência muito importante também é a elaboração do plano diretor, que deverá ser aprovado pela Câmara Municipal, sendo obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. O plano diretor, lembrando, serve como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. E para fechar agora então o estudo dos 4 entes federativos, vamos ver então sobre o Distrito Federal. De acordo com o artigo 18, parágrafo 1º da Constituição, a capital federal é Brasília, situada no território do Distrito Federal, tornando-se então um ente federativo com uma autonomia parcialmente tutelada pela União. Brasília, por sua vez, nos termos do artigo 6º da Lei Orgânica do Distrito Federal, além de ser a capital do Brasil, do país, e sede do governo federal, também é a sede do governo do Distrito Federal. Aqui é importante uma observação: o Distrito Federal ele acumula atribuições estaduais e municipais, sendo por isso chamado de ente híbrido. Mas ainda assim, ele é regulado por uma lei orgânica e não por uma Constituição distrital. Portanto, o Distrito Federal é uma unidade federal autônoma, visto que possui capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e também autolegislação. Além disso, o artigo 32 da Constituição proíbe a divisão do Distrito Federal em municípios, ao contrário do que acontece com os estados e também com os territórios. Acerca da autonomia parcialmente tutelada pela União, o artigo 32, parágrafo 4º da Constituição declara inexistir Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros que pertençam ao Distrito Federal. Tais instituições, embora subordinadas ao governador do DF, são organizadas e mantidas diretamente pela União. Somado a isso, o Poder Judiciário e o Ministério Público do DF e territórios são organizados e mantidos também pela União. Já a Defensoria Pública, entretanto, era mantida pela União, mas atualmente é mantida pelo próprio DF. Um outro exemplo de tutela da União sobre o DF é a Lei 10.633 de 2002, que instituiu o Fundo Constitucional do Distrito Federal, ou FCDF, de natureza contábil, com a finalidade de prover os recursos necessários à organização e manutenção da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do DF, bem como a assistência financeira para a execução de serviços públicos de saúde e também de educação. Vamos ver agora então os chamados
territórios federais. A primeira Constituição a tratar sobre territórios foi a de 34, mas foi na Constituição de 1891, a primeira republicana, que se estabeleceu o primeiro território federal no Brasil, que foi o Acre. Apesar de ter personalidade, o território não é dotado de autonomia política. Trata-se de mera descentralização administrativo-territorial da União, ou seja, uma espécie de autarquia que pertence à União. Até a atual Constituição existiam 3 territórios: Roraima, Amapá e Fernando de Noronha. Roraima foi transformada em um estado. O Amapá também virou um estado. Já Fernando de Noronha foi extinto, sendo a sua área reincorporada ao estado de Pernambuco. Apesar de não haver mais territórios, eles podem sim ser criados. E a sua criação ocorrerá da seguinte forma: a primeira etapa, uma lei complementar criadora, e a segunda etapa, deve haver um plebiscito aprovando a criação do território. Os territórios apresentam algumas especificidades. A primeira delas, lei federal disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. E uma segunda peculiaridade, ao contrário do Distrito Federal, o artigo 33, parágrafo 1º da Constituição, prevê a possibilidade dos territórios, quando criados, serem divididos em municípios. Outra característica interessante, cada território elegerá um número fixo de 4 deputados federais. Além disso, a fiscalização das contas do governo do território caberá ao Congresso Nacional após o parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Mais uma característica, nos territórios federais com mais de 100 mil habitantes, além do governador nomeado na forma da Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e de segunda instância, membros do Ministério Público e também defensores públicos federais, organizados e mantidos pela União. Mais uma característica é que a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e também sobre a sua competência deliberativa. E agora uma característica muito importante: o sistema de ensino do território será organizado pela União.